Olá, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse painel aqui, que é um painel no Sintético Doll. Ele é o cata-caca, o cata-cocôzinho, né, do seu animal, quando você vai sair. Aí você deixa guardadinho aqui, aquele rolinho com sacolinhas, né? O cachorrinho fez as necessidades, a gente vai lá e recolhe. E eu vou colocar uma argolinha de chaveiro nele também, assim fica mais fácil a pessoa quando sair... Deixa no chaveirinho junto com a chave, sai com o cachorro, já tá com um saquinho ali pronto, preparado para poder recolher, tá bom? Então, eu vou ensinar este daqui sem forro, tá? Com ilhós. Eu vou utilizar o ilhós número 0 para poder fazer essa peça. E eu também vou fazer um outro para quem não tem balancinho. Já deixei a peça aqui cortada, ó. Já deixei aqui o buraquinho, ó. Que esse daqui a gente vai fazer com um forrinho, pra quem não tem balancinho, tá? Eu vou usar um forrinho de TNT um pouquinho maior do que a nossa peça e depois eu vou mostrar pra vocês. Mas primeiro eu vou fazer esse daqui, tá bom? Separei aqui 20 centímetros de zíper pra poder fazer, então tem que ficar uma sobrinha, né? Tanto pra um lado aqui quanto pro outro, ó. E também cursores. Vou usar um em cada peça, tá? Separei esse de patinha, que é bem bonitinho, e esse outro aqui, que é diferente. Então, vamos lá pro passo a passo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o furo aqui no meio, tá? Pra quem já tem o balancinho, o ilhós número 0, a matriz, você pode utilizar ela pra furar, tá? Então, eu vou utilizar a minha matriz pra fazer o furo. Quem não tiver balancinho... Ai, gente, meu balancinho tá velho. Quem não tiver balancinho, pode cortar com a tesoura, tá? Que nem eu fiz com o outro. Ó, o próprio balancinho, ele já faz o furo, tá bom? Aí, aqui, são duas partes, tá? Essa parte aqui, ó, que é mais saltadinha, e essa daqui, que é só a arruela. Então, a gente encaixa assim, ó. E essa parte da arruela... vai ficar assim pra dentro. Aí, vou colocar novamente no meu balancinho. E aí, a gente já vai fixar. Olha. E aqui já tá pronto a saída do saquinho que a gente vai utilizar depois, tá bom? Agora, vamos fazer a parte da costura. Eu vou colocar o direito do meu zíper virado pro direito do meu sintético. Vou passar uma costura reta aqui e depois do outro lado. Destaco aqui o meu zíper e coloco aqui do outro lado. O painel, quando você adquire, ele vem com essa parte aqui, a borda branquinha, pra você poder recortar. Então, aonde tem as caixinhas de leite, vai ter esses quadradinhos aqui, ó. E aí, esses quadradinhos a gente vai utilizar aqui pra poder fazer o puxador no terminal de zíper. Então, eu já separei aqui, ó. Tá vendo? Era esse quadradinho, vão vir 4, tá? Você vai utilizar 2. Eu vou deixar ele dobradinho assim. Esse desenho, especificamente, ele já vem a marcação do meio aqui, tá? O outro não vem, mas aí vocês podem fazer um pique pra poder localizar o meio da peça de vocês. Então, eu venho aqui... e passo uma costurinha só pra prender, tanto de um lado quanto do outro. Desse outro lado aqui, eu vou aproveitar que eu já estou passando e vou colocar a minha etiqueta. Então, eu venho aqui com a minha etiqueta,
encaixo aqui. E já deixei presinho. Agora eu vou rebater. Vou virar essa parte aqui do meu zíper assim e vou passar uma costura pra prender aqui, tá? Lembrando que aqui eu tô utilizando linha de poliamida, que é para costurar sintético, e também estou utilizando o calcador de teflon. O ponto da minha máquina está no número 5. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado para ficar igual. Gente, essa linha de poliamida, ela é mais um sintético, tá? Então, para que ela não desfie, a gente vai sempre vir aqui e passar o isqueirinho, que aí assim a gente prende toda essa linha para ela não desfiar, ó. Tanto na parte de fora, quanto na parte de dentro. É só esquentar um pouquinho e apertar, que aí ela já fica bem presinha no material que você tá usando, ó. Até porque essa daqui a gente não vai fazer forro, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos acertar o meio, passar o cursor. Ó, eu gosto de cortar um pedacinho aqui da cremadeira do zíper pra poder fazer o encaixe do cursor, tá? Então, venho aqui, recorto. Eu vou colocar esse daqui. Ó, tem que deixar ele bem alinhadinho. Esse daqui não alinhou, tá vendo? Ele tem que subir um pouquinho mais. Agora ele subiu demais. Pronto, ó, deixei ele alinhadinho aqui, já passei o cursor. Até o final, fechou, passei e deixei ele no meio. Vai ficar assim. Agora, a gente vai virar essa peça ao contrário, com cuidado, tá? Pra gente poder fazer o fechamento dela. Então, agora, eu vou passar uma costura aqui e outra aqui, e a gente vai cortar o excesso. Olha, gente, vai ser sempre um pé de máquina, tá? Então, de um lado eu já passei, agora estou passando do outro lado. Aí, aqui, a gente vai cortar esse excesso de zíper e a gente já vai selar aqui novamente com o isqueiro. Ó. O isqueiro, ele vai fazer selar essa parte e assentar tudo. Tá certo? Agora, a gente vai fazer as caixinhas de leite. Vamos pegar aqui, ó, se você quiser, você já pode abrir o seu zíper, que não tem problema mais o seu cursor sair. E aí, você vai acertar aqui os cantinhos. Vai fazer exatamente assim e passar uma costurinha aqui na máquina, nos 4 cantos, tá? Prendi assim as 4 caixinhas de leite. Aí, eu vou vir aqui com o isqueiro novamente e selar as pontinhas. Fiz nos 4 lados, está pronto, tá? É bem prático e bem rápido. Agora, é só desvirar. E aí, eu vou passar a minha argolinha de chaveiro. Ou eu passo pela minha etiquetinha aqui, que tá mais fininho, ou eu passo por esse puxadorzinho, tá? Tanto faz. Mas vai ficar como se fosse uma boxzinha. Uma box pequenininha, né, gente? Ó. Muito fofinha, tá? E se você tiver um molde, sem ser também nessa estampa de cachorrinho e não quiser fazer o furo, ela fica uma box tipo uma moedeirinha, né? Um mini chaveiro.
E se você tiver em outra estampa, você também pode fazer da mesma forma, colocar esse círculo aqui, que também vai ajudar a fazer em outra estampa desse mesmo tamanho, desse mesmo formato, tá bom? Ó, vou passar agora a minha argola, que aí vai ser um catacaca chaveirinho, pra pessoa poder carregar junto com a chavezinha quando ela for passear com o cachorro, principalmente pessoas de condomínio, né? Ó, vai ficar assim, tá bom, gente? E agora, vamos para o próximo, que é este aqui. Esse daqui a gente vai fazer diferente. Primeiro, eu já fiz aqui o furo, né? Fiz aqui com a tesoura mesmo, pra quem não tem balancim. E aí, a gente vai pegar um forrinho maior, olha. O TNT, ele é bom porque ele fica transparente, dá até pra você ver. Ele vai ficar maior assim. Eu vou fazer a costura desse lado aqui, que é o lado avesso, tá? E aí, qual a costura que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costurinha aqui a toda volta desse círculo de um pé de máquina. E aí, depois a gente vai pegar esse forrinho, passar por dentro pra poder assentar, tá bom? Então, você vai vir aqui, ó, com todo o cuidado do mundo, fazendo a costura, dando a volta aqui no círculo. Esse círculo, provavelmente, ele vai ficar um pouquinho maior do que o outro, porque a gente tá fazendo exatamente do mesmo tamanho do furo, e aí depois ele vai virar, tá bom? Ó. Eita, pegou até fora. Calma aí, que eu não tô enxergando o buraco direito. Vamos de novo. Não tem problema, tá, gente, se isso acontecer, porque essa parte aqui do forro não vai pegar. A gente vai cortar essa parte do meio do forro, até pra poder desvirar a peça depois. Mas, ó, vocês vão fazer a costura em círculo em volta do buraco. Pronto, só dei um retrocesso aqui. Vou fazer o cortezinho de arremate. Ó, vai ficar exatamente assim, tá bom, gente? A gente vai cortar essa partezinha aqui no meio com a tesoura mesmo, pra gente poder desvirar e assentar. Então, eu vou cortar o meu forro. Posso cortar assim, um formatinho de X. E aqui, em volta do sintético, eu vou fazer uns picotezinhos só pra ele poder assentar melhor. Mas cuidado, tá, gente? Não vai cortar a parte da costura, pra você não perder o material, porque senão esse buraco vai ficar muito grande se você for costurar de volta. Ó, agora a gente vai pegar essa parte do forro e jogar toda lá pra dentro. Vai puxando com cuidado. E aí, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui já tem o furo pra você poder colocar. No caso, você ia colocar o balancinho, mas pra quem não tem um balancinho, vai fazer dessa forma. E aí, o forrinho vai ficar um forrinho bem leve, porque é de TNT, tá? A gente vai esticar todas essas partes. Vocês podem clipar se vocês quiserem. Aproveitem a polêmica do clipe, tá? E aí, vocês vão puxar bem direitinho aqui, ó. E fazer uma costurinha aqui a toda volta pra poder prender esse forrinho, tá? Olha, gente, tô fazendo aqui a costura toda a volta da onde ficou o nosso furo pra sair as sacolinhas. Pronto, fiz aqui o retrocesso, agora eu vou retirar, cortar o excesso, lembrando que essa linha, ela desfia, então a gente vai dar uma queimadinha, mas a gente vai dar uma queimadinha do lado de fora, com o maior cuidado, tá? Porque não pode pegar no sintético, ó, tem que ser bem pouquinho. E o TNT também é um material que pega fogo muito rápido, então tem que ser bem assim, ó, de levinho, tá?
Ó, então ficou dessa forma. Agora a gente vai passar uma costura a toda a volta, prendendo esse forrinho aqui na nossa peça principal, no nosso material principal, tá bom? Olha, gente, a costura que nós passamos é bem na beiradinha, tá vendo? Porque a gente ainda vai fazer a colocação do zíper aqui. Agora que a gente passou a costura bem na beiradinha, a gente vai cortar todo esse excesso aqui do TNT, tá? Olha, agora que eu cortei todo o excesso, a gente já vai fazer a colocação do zíper, que é super rápida. E é o mesmo processo do outro, tá? Aí, aqui agora a gente vai virar assim, passar o pesponto pra assentar esse zíper aqui. Vai ficar assim, tá, gente, ó. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. E depois, a gente vai colocar aqui os terminais de puxador de zíper. Aqui, ó, como não tinha um piquezinho, eu já dei um pique bem pequenininho. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas aqui já tem um pique bem pequenininho dos dois lados pra já prender os puxadores de zíper. Então, eu vou terminar de fazer essa parte e já venho mostrar pra vocês. Ó, gente, já fiz, rebati dos dois lados, já coloquei os puxadores aqui com a minha etiqueta, cortei a cremarilha e agora a gente vai passar o cursor, tá? Lembrando que tem que ajustar aqui pra ficar retinho, pra poder dar certo. Aí, eu encaixo aqui e puxo. Ó, bateu certinho. Puxo até o final e encaixo novamente. Largo ele aqui no meio e agora eu vou virar minha peça do avesso pra gente poder fazer o fechamento dela. E aí, é igual da outra, tá, gente? Como que fica? A gente vai passar uma costurinha aqui do outro lado, fechar as 4 caixinhas de leite e vai ficar pronto. Já venho mostrar pra vocês. Gente, então, tô desvirando, tá? A peça já finalizada. E aí, eu vim mostrar pra vocês como que fica essa daqui, ó, que a gente fez sem o balancim, tá? Pra mostrar pra quem não tem o balancim também consegue fazer. Olha, pra quem tem o balancim, fica com um acabamento um pouquinho melhor. E pra quem não tem, consegue fazer da mesma forma. E aí, você consegue vender, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. E aí, vocês gostaram? Falta colocar argola aqui, né, gente? Mas aí vai ficar igualzinho essa, tá? Comentem aí o que vocês acharam. E se vocês tiverem dúvida, também deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês.